Olá, hoje estamos aqui, e na verdade eu estou aqui para conversar com vocês sobre os fundamentos da automação predial. Se você é da área, não importa se é da operação, da manutenção, do projeto, da instalação, você precisa conhecer ou saber o que eu vou te falar aqui hoje. No mercado, você não encontra esse tipo de informação consolidada, que são os pilares que regem um sistema de automação predial. E eu já vou antecipando. Se você quiser fazer um download desse e-book, desses slides mais completos do que eu vou te mostrar aqui, basta clicar aqui embaixo no link e você vai conseguir fazer o download gratuitamente. Outra dica que eu falo, que eu vou te dar, nesse esquema hoje meio de vídeo aula, nessa câmera lateral, e também tem essa câmera aqui, que já está aqui com o slide, se você quiser aumentar a velocidade de reprodução do vídeo. Aí nas configurações do YouTube, naquela engrenagem, você tem a velocidade de reprodução. Então você pode sim aumentar um pouco. Eu vou ficar com a voz meio de tic-teco, mas eu acho que é importante, porque às vezes eu falo devagar demais. Então vamos lá, os pilares da automação predial. Vamos lá, eu dividi aqui os pilares, sob o meu ponto de vista, em comunicação, dispositivos de campo, interfaces de comunicação e software. Então, vamos lá. Comunicação, o que seria? Seria rede, protocolo. Então, a parte física mesmo, como que essa comunicação entre os vários dispositivos acontece. Dispositivos de campo, que são as gerenciadoras de rede, as controladoras, os gateways, como que eles interagem, quais são os tipos, quais são as características dele. Interfaces de comunicação, quais são as interfaces pelas quais a automação consegue dar um comando, enviar um comando para o ambiente e receber informações também desse ambiente. E finalmente o software, a parte que vai fazer com que tudo isso fique bonitinho numa tela gráfica, num relatório, num gráfico para você e para o seu cliente naturalmente, e como que é essa interação, né? Quais são as principais características desse software. Vamos lá, comunicação, hierarquia de rede, automação. Normalmente ela tem 2 ou 3 hierarquias de rede. A hierarquia mais alta, ela está ali regida, ela trafega, ela utiliza uma rede IP. Então nesse slide aí que eu puxei da Automated Logic, tá até o link, vocês podem ver essa rede de cima, que ela é meio preta com verde, que é uma rede IP, ou seja, uma rede que vai conectar as gerenciadoras de rede, que são as concentradoras da automação, a internet, aos computadores, a tablet, elas podem migrar isso para uma rede Wi-Fi. Então essa é a rede de nível mais alto. Abaixo delas, ou seja, abaixo da gerenciadora de rede, a gerenciadora de rede faz esse link, a gente tem a rede de campo das controladoras, que normalmente é uma rede de velocidade bem inferior. Tá? Ela trafega ali em 19.200 BPM, né? E ela tem uma função específica, né? Assim, pegar as informações e enviar as informações da gerenciadora de rede e passar lá para as controladoras de campo. Tá? Alguns casos, em alguns fabricantes, você também pode ter uma sub-rede dentro de cada controladora de campo. Por exemplo, imagine que eu tenho lá um quadro em que eu tenho uma controladora que ela tem 8 entradas, tá? Mas só que eu preciso de 10. Então, quais são as opções? A primeira opção é colocar 2 controladoras, né? 2 de 8 ou uma de modelo com menos entrada, mas às vezes não é a melhor configuração. Por quê? Porque tem algumas lógicas que é interessante que ela fique concentrada num equipamento só. Ao colocar 2 equipamentos, eu começo a ficar suscetível à comunicação entre eles, que é a rede. Então, para algum tipo de lógica, é interessante que tudo fique concentrado na mesma controladora. E aí, então, nesse caso, para alguns fabricantes, a gente tem a opção de fazer uma sub-rede.
né? Então você abre um subcanal ali e que a controladora vai entender como que, se aquilo fosse pontos dela, tá? Está suscetível à rede? Sim, está, mas é uma rede às vezes dentro do próprio quadro elétrico. Então é uma rede que muito provavelmente não vai dar problema em comparação a uma rede que passa em todos os quadros e entra no shaft, sobe, desce, né? Então ela é muito mais suscetível a falhas. Em todos os níveis das redes de automação, para a maioria dos fabricantes, dos bons fabricantes, existe a parte sem fio. Tá? Então é possível você trabalhar com sensores sem fio, tanto na rede de campo como na rede IP, na rede hierárquica. Tá? Mas isso, na minha opinião, quando você fala no empreendimento grande, com várias controladoras, eu gosto mais da solução cabeada e eu deixo a solução sem fio para aplicações específicas, onde é difícil você fazer uma instalação de uma infraestrutura, você não consegue passar um cabo, então você usa essa solução. Certo? Prosseguindo. Antes de falar de protocolo, eu queria falar rapidamente sobre o modelo OSI. O que é o modelo OSI? Open System Interconnection, é um padrão internacional, criado lá em 1971. E nada mais é do que um padrão para que vários fabricantes consigam se comunicar, né? Equipamentos de vários fabricantes. Por que isso? Porque antigamente cada fabricante tinha o seu protocolo, desenvolvia lá a forma dos seus equipamentos se comunicar e aquilo era fechado. Então era muito difícil você conseguir fazer a integração de dois sistemas de fabricantes diferentes. E esse modelo OSI ele veio contribuir, ele veio mais com foco na internet, naturalmente, para que vários computadores pudessem se comunicar de uma forma única. Então ela veio estabelecer essas 7 camadas. Tá? E rapidamente, a primeira camada ela começa aonde? No meio físico. O que é a camada 1? É o sinal elétrico, é o bit, é o 01. Vamos dizer assim, é o tipo de cabo que aquela informação vai trafegar. Tá? Quando a gente vai subindo, então no nível 2, a gente já vai para a camada do enlace de dados. Então já começa a falar do endereçamento MAC. Tá? Camada 3, rede, já passamos aí para o endereçamento lógico, a parte de roteadores, redes IP e tudo mais. Camada 4, transporte, aí sobe lá para TCP, UDP, enfim, o que importa aqui para a gente é você entender que existem essas diferenciações. Quando a gente fala em protocolo, a gente esbarra nesse modelo OSI e vocês já vão entender. Tá? E a última camada, rapidamente, é a camada da aplicação. É a camada onde o usuário... É a camada onde o usuário vai fazer a sua interface. Então, quando você está aí no seu computador, no seu celular, no Google ou fazendo qualquer operação em algum aplicativo, toda essa informação vai descer, vamos dizer, por essas camadas do modelo OSI até chegar ao meio físico e conseguir ser enviado ou recebido, né, naturalmente. Então, fazendo uma analogia de um protocolo, eu estou falando com vocês agora no protocolo que é no idioma português, tá? E qual que é a camada física, né, do protocolo que eu estou usando com vocês? Na verdade, eu estou usando aqui a camada física é o ar, porque eu estou falando e essa vibração está chegando até o microfone aí do computador e sendo transmitido para vocês, tá? Então é só uma analogia. A gente, quando fala de protocolo, a gente fala sobre o idioma e também a gente acaba falando sobre o meio físico e alguns detalhes no meio desse caminho. Esse outro slide, ele explica um pouquinho melhor, ele dá um pouquinho mais de detalhe. Tá? Então, quando a gente fala lá da hierarquia primeira do sistema de automação, de uma rede de automação, qual que é a camada 1, o meio físico? O meio físico é o cabo UTP,
Então você vai ter lá aquele RJ45. Então todas as redes que são IP, TCP, Ethernet, a camada física 1 dela é essa. Quando a gente vai para a camada vamos dizer assim, da gerenciadora para as controladoras, a gente já está falando do meio físico RS485, e que não é o cabo UTP. Normalmente se usa o cabo um par trançado blindado. A bitola pode variar de fabricante para fabricante e até pela distância que você vai usar. Essa questão de bitola é tudo uma parte de estratégia, porque você pode usar repetidores ao invés de aumentar a bitola, porque quando você aumenta muito a bitola de um cabo de comunicação, você aumenta a capacitância, enfim, você pode ter outros problemas. Mas é isso. A rede de automação ela vai basicamente utilizar ou na rede mais acima o cabo UTP e na rede abaixo esse cabo RS485, nessa rede RS485, que é esse cabo par trançado blindado. Tá? E quando vamos então entrar aí nos protocolos, né, BACnet e Modbus, e por que eu coloquei esses dois protocolos só? Porque no mercado brasileiro eles são os mais encontrados. Existem outros protocolos que são utilizados? Existem, mas esses aí são os que você vai esbarrar aí na maioria dos empreendimentos. E o Modbus ele foi o primeiro protocolo, ele é mais antigo que o BACnet e por muito tempo ele foi o protocolo mais utilizado. Mas só que ele dá um trabalho para você configurar. Porque o Modbus, vamos lá, vamos separar, né? O Modbus ele tem o Modbus RTU e o Modbus TCP. O Modbus RTU é o protocolo de campo, das controladoras de campo, né? E o Modbus TCP ele é já da rede hierárquica mais alta, tá? Qual que é o problema do Modbus? O Modbus é um protocolo que ele é só informação, ele não passa configuração. Então, resumidamente, você tem uma controladora que é a Modbus. Então você vai lá e configura ela no software e coloca os nomes das entradas, da saída e tudo mais. Mas quando você vai na gerenciadora, no software, e você enxerga aquela controladora via rede, você não consegue puxar essas informações. Então você tem que configurar novamente. E esse é um ponto que pode dar muito erro. Eu posso configurar a controladora lá do campo de um jeito e a gerenciadora de outro. E ao longo da utilização, né, desse sistema, né, no empreendimento, você pode ser necessário fazer algumas modificações. Às vezes você muda na gerenciadora, não muda em campo. Isso dá uma confusão e você pode ter informações truncadas. Posteriormente, a gente teve o BACnet, né, que é uma padronização também, e é uma padronização de um protocolo aberto. Tá? O BACnet, normalmente o que a gente encontra é o BACnet MSTP, que é o protocolo entre a gerenciadora e as controladoras de campo. Tá? Também usa uma rede RS485 na velocidade normalmente de 19 a 200, um pouquinho mais às vezes, de baud rate, né? E o BACnet IP ou BACnet Ethernet, que são os protocolos BACnet que trafegam na rede hierárquica mais alta. Tá? Então, qual que é a diferença aí do BACnet, então, em relação ao Modbus? O BACnet, eu acho uma maravilha, porque você faz a configuração uma vez lá na controladora de campo. Tá? Então, você configura ela, está em campo, faz lá a ativação, comissionamento, configura. E quando você liga a gerenciadora de rede, ele já puxa tudo. Ele tem um recurso mágico que chama Auto Discovery, que é uma mão na roda. Você chega na gerenciadora de rede e coloca lá Auto Discovery. Ele vai procurar todo mundo na rede que é BACnet. E quando você dá o comando, ele puxa as informações completas daquele controlador. E o melhor, quando eu faço uma alteração na gerenciadora de rede, essa informação
já é passada lá para a controladora de campo. Então é muito mais fácil. E o BACnet também, ele já foi projetado para instalações bem maiores. O BACnet ele trabalha com 2 tipos de endereçamento. Um endereçamento físico e um endereçamento lógico, um instance number. Tá? Então, suponha que você tenha lá várias controladoras conectadas a um cabo, fisicamente. Essas controladoras elas têm um endereçamento físico, 1, 2, 3, 4, 5, e tem até o seu limite, cada fabricante define esse limite. Mas ao mesmo tempo que ela tem esse endereçamento físico, cada uma tem um endereçamento lógico, pode ser 1000, 1001, 1002, 1003. E por que isso? Porque se eu tiver mais de uma gerenciadora de rede nesse sistema, os endereços de campo vão se repetir. Então eu tenho lá uma gerenciadora com 10 controladoras, então o endereço 1 a 10. Eu posso ter uma segunda gerenciadora atuando em outra área do empreendimento com os mesmos endereços de 1 a 10. Mas só que o instance number, o endereço lógico, ele é global. Então se essas duas gerenciadoras de rede estão se comunicando, trocando informações ou enviando para um software, esses 10 controladores daqui tem que ter instance number diferente desses aqui. Então esse aqui às vezes da série 1000, esse aqui da série 2000, por exemplo. Tá? Eu já tive problema com isso, já tive problema que eu fiquei aí quase 2 meses numa obra ali, que problema de não estava conseguindo fazer o negócio subir. 2 meses porque também tinha muita coisa para resolver, né? E quando eu colocava a segunda gerenciadora de rede, algumas controladoras ficavam offline, já era um sistema BACnet, né? E eu via no tutorial, procurava na internet, lá na intranet do fabricante, e não conseguia, né? Até que veio lá um especialista que entendia mais do que eu na época, e ele me disse: Guilherme, olha esse instance number. O que aconteceu? Você pegou a configuração dessa controladora aqui, que está nessa rede, e você fez o download da mesma configuração para essa da outra rede, porque elas tinham a mesma função, era de iluminação. Mas só que foi o instance number, o mesmo instance number. E aí o que aconteceu? Deu conflito. A gerenciadora de rede conflitou e botou as duas offline até que isso fosse resolvido. Tá? Então o BACnet ele tem essas vantagens, essas facilidades, tá? E o Modbus ele é um pouquinho mais travado, enroscado. Você tem que fazer o mapeamento mão a mão, você tem que estudar lá, né, o tipo da memória que você vai pegar, qual é a sequência. Você tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado para fazer esse mapeamento. Tá? Bom, vamos lá, dispositivos de campo. Eu já estava falando bastante, né, de gerenciadora, controladora de campo, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí. Gerenciadora de rede. O que é isso? Nada mais é do que um dispositivo que ele vai servir como concentrador. Então é esse dispositivo aí em vermelho, tá? Esse dispositivo vermelho. E ele faz a ponte entre as controladoras de campo, que é essa rede RS485, tá? E a rede IP, na rede TCP/IP, tá? Então, que é a interface com computadores, com a própria nuvem, enfim. A rede IP, ela então se utiliza ali do cabo TP categoria 5E ou mais, tá? E a rede 485, ela usa o cabo aí par trançado blindado. E esse é um ponto que você já pode observar aí no seu empreendimento, se esses cabos estão adequados. Porque eu já vi muita instalação usando cabo telefônico, né, usando o próprio cabo UTP para a rede RS485. Funciona? Funciona, mas a probabilidade de você ter problema é muito maior. E depois que você tem uma rede aí com, às vezes, centenas de controladores de campo, a hora que você tem um problema de rede, de intermitência, aquilo ali vira um problema sério na sua instalação para você achar e localizar isso. Tá? A gerenciadora de rede, ela pode não ser necessária dependendo da instalação.
Exemplo, suponha que eu tenho um prédio residencial em que eu tenho poucos pontos, né? Mais a parte hidráulica, mais iluminação, alguns pontos de segurança de porta. Então, o que pode ser feito para baratear isso aí? Então, eu tenho aqui as controladoras de campo, né? Que é essa pequenininha aí, amarela, e ela pode simplesmente jogar a informação via rede 485 direto para um computador com software. Nesse caso aí, a gente utilizaria um conversor, né? Um 485 para um 232, e aí ou 485 para USB, e aí o computador você tem um software que vai ler diretamente essa informação. Mas nesse caso aí, qual que é o problema? Se você perde o computador, você pode acabar perdendo algumas funcionalidades, algumas informações, tá? E quando você tem uma gerenciadora de rede, ela já faz um papel assim, de operação standalone, vamos dizer assim. Ou seja, se as estações de operação caírem, a gerenciadora de rede continua. Por que isso? Porque a maioria das gerenciadoras de rede, elas são do tipo web server. Então, ou seja, ela tem lá uma memória, ela tem uma tecnologia embarcada que ela é como se fosse um site na internet. E então ela não depende necessariamente de um computador para funcionar. Caso a comunicação com o computador caia, o computador queimou, HD, enfim, ela continua a operação de programação horária, de transmissão de informações entre uma rede ou outra, né? E continua como um todo. Uma coisa que é importante, eu acho que passou batido aqui, sobre o protocolo BACnet, né? Falando sobre gerenciadora de rede. Essa é uma diferença muito importante. Tá? Eu vou até voltar aqui, ó, BACnet versus Modbus. O BACnet, o protocolo MSTP, significa Master Slave Token Pass. Resumindo, o que isso significa? Significa que a rede estabelece cada hora a vez de uma controladora falar. E ela pode, sim, solicitar informações de outros controladores, sem a necessidade de uma gerenciadora de rede. Então, numa rede BACnet, eu posso ter 2 quadros e essas controladoras trocarem informações diretamente, sem subir isso para a gerenciadora. Já no Modbus, isso não é possível. O Modbus, como uma linguagem um pouco mais antiga e restrita, cada controlador ali é um núcleo fechado, ele não olha para fora. Então, se eu preciso pegar uma informação que está numa controladora A e passar para uma B, essa informação precisa necessariamente subir para a gerenciadora de rede, via rede, Modbus RTU, e essa controladora vai precisar passar para a segunda controladora. Tá? Então, voltando aqui, caso eu não tenha gerenciadora, quem vai fazer esse papel é o software, né, lá no computador. Com a gerenciadora, ela faz tudo isso. Tá? Então, redes maiores, mais complexas, normalmente tem gerenciadores de rede para garantir o funcionamento desse sistema. Bom, controladoras de campo, né, dentro daí de dispositivos de campo, a gente tem 3 tipos básicos de controladora de campo: programável, configurável e a não programável. Então vamos lá. Programável é a controladora em que ela tem a capacidade de ter um algoritmo dentro dela. Ou seja, ela vai receber as informações do campo, ela vai processar, ela vai interagir com essas informações, não só de campo, às vezes de rede, e ela pode dar um output, por exemplo, ela pode dar um comando, né? Ou fazer uma modulação. Então, esses controladores que são muito utilizados, né? São eles que são aplicados ali para fan coils, para CAG. E é importante utilizar esse tipo de controlador, porque quando você tem dentro de um equipamento todos os sensores chegando, todas as saídas, né, ali conectadas a ele, e a lógica nele, você tem uma confiabilidade maior. Eu já encontrei redes em que essa configuração, por exemplo, de funcionamento de um fan coil estava lá na gerenciadora de rede. Então, a cada momento a gerenciadora usava a rede para alterar a saída. Isso aí é um tiro no pé, tá?
Bom, programável. Agora, as controladoras configuráveis. O que são isso? São controladoras que ela já tem uma pré-programação, mas ela é muito restrita. Então, por exemplo, alguns fabricantes têm equipamentos que são dedicados para controle de fan coil. Então você instala lá, você conecta a entrada e a saída e você abre lá a configuração dele e você fala assim, esse aqui é um fan coil, só tem resfriamento, não tem aquecimento, é assim, assado, esse aqui é o sensor, esse aqui é o comando, enfim. Você não consegue usar aquela controladora para outros fins. Tá? Normalmente elas são mais baratas, mas são mais restritas. E tem as controladoras não programáveis, que são simplesmente portas físicas de entradas e saídas e que você sim necessariamente precisa de uma rede, de uma gerenciadora, de um software para ler aquelas informações e processar. Normalmente essas controladoras são utilizadas às vezes para monitoramento de portas, monitoramento de status, onde você não precisa de uma lógica, é só um monitoramento mesmo. Né? Ou então você usa essas não programáveis para fazer uma sub-rede, né? Lembra do terceiro nível hierárquico, onde eu tenho um quadro com só 8 entradas, eu preciso de mais 4. Eu vou lá e instalo uma sub-rede numa controladora não configurável, não programável. E aí eu consigo utilizar ela, né, nessa lógica principal. Tá certo? Bom, aqui eu peguei uma controladora, dei uma limpada, né, tornei ela genérica, só para a gente acompanhar aí passo a passo o que é cada item. Então vamos lá. Essa parte roxa é a entrada, tá? A entrada de energia. Automação predial normalmente funciona com 24 volts alternado ou contínuo. Tá? Então, atenção, se tiver um Vzinho e um tio ali, normalmente é alternado, é um símbolo de alternado, tá? Mas isso pode variar de fabricante para fabricante. Normalmente é alternado. Tá? Essa parte cinza que você vê no slide, ela está se referenciando ao endereço físico. Então, normalmente é uma codificação binária que você vai ajustando e que você coloca o endereço 1 a 255, a 127 e cada controladora de uma rede precisa ter um endereço diferente da outra. Você não pode ter duas controladoras com o mesmo endereço. É como numa sala de aula se a professora tivesse 2 alunos chamados João. Né? O que acontece? Dá conflito. Então, o ideal para a professora, né, é que cada aluno tenha um nome diferente do outro. Então, quando ela fala João, só vai levantar um. Da mesma forma, a automação é assim. Quando a gerenciadora de rede manda um sinal elétrico no cabo lá, falando assim, controladora 4, ela só quer ver uma controladora com endereço 4 naquela rede. Tá? Então, normalmente são esses deep switches. Às vezes você tem um que ele são 2 bolinhas em que você coloca a dezena, né, e a unidade. E aí você coloca lá o endereço dele. Essa parte abaixo aí à direita, amarela, é a porta de comunicação da rede Modbus RTU ou BACnet MSTP. Tá? Como é um cabo, né, então você é uma borneira e você conecta ali aqueles cabos e até, dependendo da instalação, até a blindagem, a malha do cabo. Tá? Isso é um ponto meio delicado da gente conversar, porque tem instalações em que o aterramento não é muito bom da instalação em si, ou às vezes até são vários prédios e às vezes tem uma diferença. E se isso acontecer e você aterrar em quadros que estão com referência de terra diferente, você vai ter problema. Então, em instalações assim duvidosas, o que o pessoal faz? Eles conectam terra nas controladoras, mas eles só aterram num ponto, tá? Mas isso aí é matéria para uma outra conversa aí, tá? Enfim, vamos voltar aqui e aí finalmente nós temos aqui as entradas e as saídas. Vamos dar um zoom aqui nas entradas físicas, entrada binária ou digital. A sigla é D, de entrada digital, ou BI em inglês, né, que é o Binary Input.
Normalmente é uma borneira na controladora de automação e você tem dois, né? Normalmente são dois. Você tem, aí no caso que eu marquei, a entrada 9 e a entrada comum. Então, basicamente, entrada binária, gente, é 0 ou 1. Ou seja, ou esses dois bornes estão em curto-circuito ou eles estão abertos. Para onde você usa essas entradas binárias? Normalmente para monitorar status. Status ligado e desligado, né? Então a luz, né? Um circuito, ele está ligado, desligado, uma bomba ligada, desligada, né? Normalmente você não tem outra variação. Uma porta aberta ou fechada, certo? Então é isso, é qualquer dispositivo que quando ele está no estado, ou ele fecha o curto entre esses dois bornes aí, achurados, né? Ou ele deixa aberto. Quando a gente passa para as entradas analógicas, que é EA, né, em português, ou AI, né, em inglês, a gente já começa a ter uma variação um pouco maior. Então, a gente pode ter três tipos de entradas analógicas, que ela é 0 a 10 volts, 4 a 20 mA ou uma entrada aí resistiva. Então vamos lá, qual que é a diferença de uma entrada binária para uma analógica? A binária, como eu já disse, ela é 0 a 1, ligado, desligado, aceso, apagado, aberto, fechado. A analógica é quando eu tenho um range de informações. Imagina um sensor de temperatura. Eu não tenho duas informações, eu tenho infinitas, dependendo da precisão do sensor, né? Pode ser 24.3, 24.34, enfim. É uma informação analógica. Então, por isso, a gente precisa receber essas informações também com um range maior. Então, eletricamente, esse sensor ele vai mandar esse sinal via uma tensão de 0 a 10 volts ou uma corrente de 4 a 20 mA. Falando especificamente de sensor de temperatura, ele também pode passar uma resistência. Porque normalmente os sensores de temperatura eles são termopares. O que é um termopar? É uma liga metálica que na variação da temperatura dessa liga, ela varia a resistência, ou seja, a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, na automação, ela tem aí vamos dizer, nada mais é do que uma tabelinha em que ela sabe, então se está tantos ohms ou quilo-ohms, então é porque esse tipo de liga está na temperatura 23 graus Celsius ou Fahrenheit, enfim. E ele tem uma tabela de conversão, tá? Mas as entradas resistivas, elas são restritas para cada fabricante. Então, tem fabricante que fala assim, o meu controlador só lê sensor 10K, ou PT100, PT1000, e enfim, e aí você tem que ficar ligado nesse detalhe, porque se você tem um sensor lá que é PT100, que ele é bem preciso, né? que ele é de 100 ohms, mas a sua controladora não só lê 10K, né, de 10 mil ohms, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar um transdutor, que é nada mais é do que um dispositivo que você vai conectar esse sensor de PT100, né, de 100 ohms, e ele vai transformar isso num sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Tá? Então, essa é a saída quando a sua controladora não lê o sinal resistivo do seu sensor de temperatura especificamente. Os outros sensores de campo, que a gente já vai falar, eles normalmente vão entregar o sinal em 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Certo? Guilherme, como que eu vou saber um sensor de CO2, que ele é em ppm, parte por milhão, 0 a 2000, como que eu faço essa conversão? 0 a 10 volts, 0 a 2000 ppm, como é que é isso? Isso é tudo internamente na controladora. Quando você, no software de configuração, vai declarar que essa entrada, por exemplo, essa aí é a entrada 1, ela é uma entrada conectada a um sensor de CO2, eu vou falar, isso aqui é um CO2, então o sinal que eu vou receber é de 0 a 10 volts e o range de atuação é 0 a 2000 ppm. Então, basicamente, a controladora vai fazer essa conversão.
Quando tiver 10 volts, ela vai entender que o sinal tiver 10 volts, ela vai entender que é 2000 ppm e assim proporcionalmente, ele lineariza, né, essa informação. Passamos agora para a saída digital. Então a churrada em verde também são 2 bornes aí. E aí você basicamente é quando a automação quer dar um comando. Liga, desliga a bomba, liga, desliga um circuito de iluminação, ou qualquer coisa, bate a contatora, né? E essa saída digital, ela pode ter um contato energizado ou um contato seco, tá? Normalmente, as saídas na controladora de automação, né, nas linhas que são mais em conta, né, porque tem de tudo, elas são triac. Então, basicamente, ela é de baixa capacidade, né, e você não pode passar um 220 ali. Então, você sim tem a necessidade de ter um relé de interface. Tá? Algumas outras já tem um relé de saída e ela te dá uma saída em contato seco. Então, basicamente é isso. Quando a automação dá um comando nessa saída 7, ela vai fazer um jump aí do Alt 7 para o COM e a corrente vai passar por ali. Tá? E você vai ligar o que quer que você precise ligar. E as saídas analógicas, SA ou AO, que vai entregar um sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Esse 0 a 10 volts ele tem algumas variações, tá? Então ele pode ter alguns sinais até de sensores, que é de 0 a 5 volts, 2 a 10, enfim, tem algumas configurações que normalmente você resolve isso internamente quando você está configurando aquele ponto. Onde que é usada uma saída analógica? Quando eu quero, por exemplo, regular a frequência de uma bomba. Quando eu quero regular a abertura de um damper proporcionalmente. Quando eu preciso dimerizar uma luz, eu estou usando uma saída analógica. Ok? Vamos lá. Agora, essas foram as saídas físicas. Agora a gente também tem entradas e saídas lógicas. O que são isso? São variáveis internas na controladora em que eu posso utilizar como um ponto binário, um ponto analógico ou de multi-estado. Tá? O BACnet, principalmente, ele utiliza esse conceito de multi-estado, porque às vezes eu não necessariamente tenho uma variável que é 0 ou 1, on, off. Às vezes eu tenho uma variável que ela é multi-estado, por exemplo, on, off e hold, por exemplo. Principalmente na parte de ar-condicionado, que são os modos de operação. Então, desocupado, ocupado, stand-by e aquecimento. Então, é uma variável multi-estado. Uma coisa que está faltando nesse slide aí é a variável float, né? Que é a variável analógica. Quando tem um valor analógico, ela também pode ser eu posso criar uma variável interna com essa informação. E esses valores aí, esses pontos, eles vão interagir dentro da lógica de processamento aí dentro das controladoras. Tá certo? Então vamos lá, vamos montar um diagrama de rede aí, passo a passo, para você entender de uma vez por todas como é que isso tudo funciona. Então temos aí gerenciadora de rede em vermelho, ela está conectada com o cabo UTP. Tá? Uma rede BACnet IP, BACnet Ethernet ou Modbus TCP. E esse pretinho aí, esse dispositivo pretinho aí é um switch, esse de casa, né? E pode ser um switch profissional, existem, né, diversos modelos de preços de switch. Mas está conectado, cabo azul, cabo UTP categoria 5E. Então, gerenciador de rede conectada. Posso ter várias gerenciadoras de rede, isso depende do sistema do fabricante que você está usando aí. Mas eu posso ter várias, basta conectar cada gerenciadora de rede numa porta aí do seu switch. Bom, voltando aí, suponho que a gente só tenha uma. A gente conecta então a gerenciadora no switch e aí do switch eu vou conectar o computador, que é a minha estação de operação ou até um software aí centralizador. Né? Você pode sim ter uma gerenciadora de rede como uma concentradora, tipo web server, e ao mesmo tempo ter um software também que ele também vai puxando as informações. Né?
Você pode ter aí um storage, você pode ter um servidor puxando essas informações também, e você pode conectar ela na nuvem, né? Então tudo isso é rede IP, gente, é conectado no switch, coisa que hoje todo mundo já está muito habituado. E se eu quiser algo sem fio, tudo bem, eu coloco lá um roteador sem fio com switch, então ele tem porta física, ele também tem antena que ele vai passar esse sinal aí para tablets, para celulares, tá? É muito importante perceber que para que você consiga, através de um celular ou de um tablet, visualizar as informações da automação da gerenciadora, às vezes é importante, eu acho que fica mais prático que essa gerenciadora tenha um suporte em HTML5, né, que justamente o formato que vai facilitar você enxergar isso aí via tablet ou smartphone. Tá? Se você não tiver, você consegue, mas você vai acabar se irritando porque fica muito ruim, eu já tentei. Tá? Partindo da gerenciadora de rede, que faz então toda a concentração da informação, ela também conecta na rede de campo, que tá representado aí nessa rede amarela. Então você pode ver que tem ali a controladora 1, 2, 3, esses são os endereços físicos, tá? Então se eu tivesse aí várias gerenciadoras de rede, eu poderia ter esses endereços físicos repetidos, certo? Só confirmar aqui, gente, esse esquema de videoaula tem que ser assim, né? Então essa aí essa estrutura é o que a gente encontra aí nos sistemas, tá? Nos empreendimentos. Então a gente tem a gerenciadora de rede trazendo todas as informações das controladoras de campo, tá? Que por sua vez tem lá as entradas e saídas interagindo com sensores, com quadros e outros equipamentos, tá? E ela fazendo a concentração e a transmissão para essa parte da rede superior, que é a parte de software, nuvem, iPad e tablet e smartphone, não iPad, né? Vamos lá. Bom, fabricantes dos sistemas de automação predial. Não dá para colocar todos. Então eu coloquei aí os que eu mais encontro e os que eu mais trabalhei. Pode ser que na sua área, na sua região, seja mais comum algum outro tipo. E aí eu até gostaria de saber qual é esse outro tipo. Escreve aqui embaixo para mim qual o equipamento, qual fabricante de automação você mais utilizou aí. Eu estou realmente curioso porque eu sempre fico preso nisso aí, né, no mercado que eu atuo aqui. Então, basicamente Johnson Controls, Honeywell, com a linha Web, Spider, Allerton, né? E Schneider, Delta, Mercato, Automated. Tem muitos outros que eu conheço, tá, gente? Mas aqui eu estou concentrando aí os que eu mais encontro por aqui. Automated Logic nem tanto, mas as outras aí está sendo bem comum você encontrar aí nos empreendimentos no Brasil, certo? Bom, interfaces de comunicação, estamos aí no nosso terceiro pilar da automação. Então já passamos aí na comunicação, dispositivos de campo e agora vamos chegar na interface de comunicação. Quais são os tipos de interface, né? Sensores, atuadores e eu coloquei aí rede, que são os gateways de protocolo, tá? Quando a gente fala de sensor, a gente imagina algo que está recebendo uma informação do meio e transmitindo ela para a controladora. Então eu estou sentindo uma informação, a automação vai sentir essa informação. Na automação a gente tem alguns sensores que são os mais utilizados. Sensor, na verdade, não tem limite. A cada momento surge um sensor novo que mede uma variável nova, desde que esta tenha alguma importância para o sistema, para algum tipo de controle, tá? Mas no sistema de automação predial, o que a gente vai encontrar bastante é sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de pressão de água e ar, tá? Sensor de vazão de água ou ar, né?
qualidade do ar, como CO2, CO, que é o monóxido de carbono, ou VOC, que são esses poluentes, né, esse composto não volátil, e luminosidade. Tem outros tipos de sensores? Tem, mas esses aí são os que vocês mais irão encontrar. Esses sensores, eles normalmente passam informações para a automação, são normalmente de entradas analógicas, e aí é comum você ver aí sinal de 0 a 10 volts, 4 a 20 mA, resistivo, no caso, para os sensores de temperatura, ou contato seco, no caso, uma chave local remoto, o status de uma contatora. Isso também é um sensor, um contato seco, né? Eu estou pegando uma informação. Ou serial, tá? Eu posso ter informações de entrada via canal serial, por exemplo, via integração, né? Que a gente já vai falar na parte de rede. Tá? Uma coisa que é importante você entender é a diferença entre o tato e o sensor, tá? Então, tudo que é final tato, ele não é um sensor, ele é um dispositivo em que quando ele chega em determinado valor, ele fecha um contato seco, ele dá um comando, tá? E a diferença dele para um sensor é que o sensor te dá um sinal analógico. Então vamos lá. Termostato versus sensor de temperatura. O termostato funciona assim, ele tem um relé de saída, um contato seco, e quando você ajusta lá 25 graus, quando ele bate 25 graus, ele fecha aquele contato. Então você só sabe se aquele ambiente, aquela temperatura daquele ambiente está acima ou abaixo de 25 graus. Eu não sei nem quanto a mais ou quanto a menos, só sei se está acima ou abaixo. Isso aí normalmente é usado aí nos sistemas de ar-condicionado mais simples, tá? Mas não dá uma precisão muito boa. E o sensor de temperatura não, ele te dá a temperatura específica. Então é 25, 24, 24,3, enfim, né? Umidostato e sensor de umidade, tá? Então se você tem ali acima de uma umidade, ele bate um relé, e o sensor de umidade não. Então pressão, pressostato versus sensor de pressão, ou absoluto ou diferencial, tá? Vazão, você tem um sensor de vazão, ou você tem às vezes uma chave de fluxo, né? Uma chave de fluxo, ela identifica se está tendo fluxo dentro de alguma tubulação ou duto, ou não. Você não sabe quanto é a vazão, né? Você tem naturalmente uma vazão mínima que ele vai detectar, mas enfim, tá? A parte de qualidade do ar também tem as suas variações, e de luminosidade você tem aí a fotocélula, que também assim, a hora que ela chega em tal quantidade de lumens ali, de lux, ela ativa, né? Ou o sensor de luminosidade, o sensor fotométrico aí, né? E aí que ele vai dar um valor variável, tá? Esses sensores, uma outra forma que eles podem se comunicar, que hoje está sendo muito comum, na verdade já tem um tempo, é que agora existe uma linha completa de sensores de rede. Sensores que às vezes se comunicam diretamente com a gerenciadora de rede sem a necessidade de uma controladora. Ou um sensor que às vezes se comunica com a controladora via rede, não necessariamente em 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Isso aí está muito vinculado nesse IoT, né, que é Internet of Things, que é a internet das coisas, que é essa tendência hoje de tudo estar conectado. Então, todos os dispositivos que nos cercam têm lá um endereço IP, tem lá um registro, tem uma memória, eles armazenam informações e alguns deles podem até tomar algumas ações. Tá? Então, na parte de automação também, você já tem aí sensores, o BTU Meter, que eu acabei não falando, porque o BTU Meter ele precisa de uma série de sensores, de temperatura, de entrada, saída e vazão. Mas você tem BTU Meter que ele já é integrado numa válvula de controle e ele já é BACnet IP. Então você não precisa de automação, ele
pode às vezes até carregar já um loop. Às vezes não, ele já carrega um loop de controle. Então ele já faz tudo que tem que ser feito diretamente sem a necessidade de uma controladora. E isso pode ir direto lá para o software ou direto lá para a nuvem. Tá? Então essa internet das coisas está criando uma nova hierarquia às vezes, né? Uma hierarquia descentralizada, porque você tem sensores que jogam todas as informações para a nuvem e aí lá o software vai pegando o que ele precisa, cada um pega o que quer, né? Não tem essa padronização que eu me referenciei, né? Que então a rede física das controladoras indo para a gerenciadora de rede, dali subindo, né? Então isso aí vocês vão encontrar invariavelmente aí nos empreendimentos mais novos, com sistemas mais atualizados. Interface de comunicação, saída. Então vamos lá. Como que a automação consegue dar um comando, consegue se expressar num sistema? Vamos lá. Normalmente a gente usa um relé de interface ou uma contatora, porque quando eu vou dar um comando numa bomba, esse comando normalmente é em 110 ou 220. E eu não posso, na maioria das controladoras, passar com essa informação dentro lá do board da automação. Como eu disse, a maioria é TRIAC, algumas têm relé, mas também nem é bom você ficar passando 220 ali dentro. Né? Quando você abre um quadro de automação, é meio comum você entender ali que ali é mais baixa tensão, tipo 24 volts, 12 volts, tá? E quando você tem ali 220 entrando, a gente sabe que tem, mas só nas borneiras de saída, e não lá na controladora, tá? Enfim, tem. Mas quando a saída for em TRIAC, você vai ter o relé de interface ou uma contatora, em que um sinal de 24 volts vai bater, vai ativar esse relé e esse relé vai então chavear um circuito de 220 em baixa, em média tensão que seja, certo? Outras interfaces de saída, que são os atuadores proporcionais ou os atuadores on-off. Esses atuadores, eles são utilizados para controle de válvula, para controle de damper, tá? E eles podem ser ou proporcionais, ou seja, eu posso escolher qual a abertura deles, de 0 a 100%. Eu posso escolher, eu quero que você abra 64,5%, né, normalmente 64% de abertura. Né? Ou ele é do tipo on-off, ou seja, abre e fecha. Cada um tem a sua aplicação. E, finalmente, os variadores de frequência, que são dispositivos que conseguem tanto fazer uma partida em rampa como variar a frequência de operação de um motor, para que quer que seja esse motor. Tá? Então, a automação vai emitir um sinal 0 a 10 volts, tá? Ou até via rede, e ele vai variar a utilização daquele equipamento. Nos tipos de sinal, como eu já tinha comentado, você pode ter 0 a 10 volts, 0 a 20 mA, um contato seco energizado ou serial. Tá? Serial significa, imagine um variador de frequência, você está conectado ele via Modbus ou BACnet MSTP e via rede eu mando um sinal de variação. Mas tomem cuidado se você está aí projetando um sistema. Eu gosto, Guilherme, de dar comandos, principalmente comandos que sejam cruciais, por exemplo, um comando de uma bomba, que isso seja feito entre a controladora de campo, cabo e o dispositivo. Quando você tem uma rede, você depende de uma rede para dar um comando, você pode ter problemas no futuro. Tá? Se essa rede cair e você deu o comando, você não consegue tirar aquele comando. Tá? Então, tomem cuidado quando se trata de comando, certo? Bom, aqui eu coloquei só para vocês visualizarem aí um relé de interface, né? Então, você tem dois tipos aí de relé e uma contatora auxiliar. Né? Essa contatora, você pode ativar ela com o 24 volts, contínuo alternado, a tensão,
Tá? Se você colocar 24 volts alternado numa contatora que é contínua ou vice-versa, ela pode estragar, né? Ela vai estragar, na verdade. E ela tem os contatos de saída, tá? Então é comando on-off. E aqui nós temos atuadores, então são atuadores de válvula ou de dampers, eles normalmente ficam ali acoplados, tem sempre um tipo de acoplamento. Caso você nunca tenha visto, esse da direita aí é um damper, né? Ou seja, nada é uma veneziana que restringe ou não a passagem do ar. Normalmente ela está acoplada aí num duto. E aí a imagem do meio da esquerda são os atuadores, né, de válvula, né? Para a gente regular a vazão de água gelada, de água quente ou o que quer que seja. Tá certo? E finalizando a parte de interfaces de comunicação, nós temos a parte de conversão de protocolos, porque pegando uma carona aí na internet das coisas, hoje tudo também é integrável. Antigamente era restrito, mas hoje, Chile sempre foi, mas chiles, geradores, grupos geradores, variadores de frequência, elevadores, sensores, válvulas, atuadores de válvulas, né? Tudo isso hoje já pode estar com essa porta de comunicação ativa, com esse card de comunicação. Cada fabricante ele normalmente tem alguns conversores, principalmente assim entre BACnet e Modbus. Porque é comum você encontrar alguns dispositivos, tipo variadores de frequência, que se comunicam apenas via Modbus. Então, às vezes eu tenho uma rede que é toda BACnet, mas eu tenho variadores que são Modbus. Então, eu coloco um conversor de protocolo que localmente vai ler aquelas informações ali. Tá? A Johnson tem, a Schneider tem, a Honeywell tem, todos têm seus conversores, só que alguns são mais baratos que outros e outros são mais eficientes. Né? E outros são mais difíceis. Um que é um coringão é o Field Server. Esse Field Server é um equipamento roxo, meio feio, meio esquisito, mas ele é multiprotocolo. Eu gosto muito dele porque você compra ele, ele tem várias portas de saída, né, de comunicação. Ele tem 232, tem 485, tem IP, e aí você compra o protocolo que você quer. Então você fala assim, nessa porta A que eu quero esse protocolo, na porta B esse, e internamente você monta essa tabela de migração de um protocolo para o outro. Tá? Então é muito útil, é muito importante essa parte. E o quarto pilar que rege aí, que sustenta a automação predial, é o software, finalmente o software. Gente, o software ele é importantíssimo para a questão de interface com o usuário, para operação, para configuração e principalmente backup. Tá? Todo sistema de automação, todo processo tem que ter backup, porque se a sua automação não estiver sendo alimentada por um no-break, e mesmo que seja, às vezes dá algum problema, dá algum pico, ela pode ser que perca a sua configuração ou queime, e aí você tem que colocar uma outra. E pela controladora ser programável, a maioria delas, você vai precisar desse backup para você descarregar nela e ela voltar a funcionar. Tá? As principais funcionalidades no software de automação, então, são essas, né? Você vai ter os algoritmos de controle que funcionam de forma macro, ou seja, às vezes eu tenho várias gerenciadoras, várias redes, então eu quero pegar uma informação daqui, então quando, sei lá, a fotocélula ou o sensor fotométrico lá da cobertura identificar que está claro ou escuro, então o circuito de iluminação lá no subsolo vai acender. Então, às vezes, essa informação ela é feita pelo software, né? Ou, dependendo do tipo de composição do sistema, pode ser feito pela gerenciadora de rede. Tá? O software também atua na programação horária, né? Então, por mais que as controladoras de campo tenham lá o relógio em tempo real e você possa configurar nela diretamente, é interessante que você tenha isso no software, tá? Porque fica mais fácil de você gerenciar isso.
Tá? Em alguns fabricantes, o módulo de programação horária do software ele é vinculado da controladora. Então mudou aqui, mudou lá. Mas só que para alguns outros não. Tá? Então, assim, você tem que desativar o da controladora de campo e usar só o do software. Principal função para mim, que trabalho na parte de eficiência energética, otimização de sistemas, são os trend logs, são os históricos. Então, o que é isso? A automação, os controladores de campo estão lendo aqueles valores de ligado, desligado, aberto, fechado, temperatura, umidade, pressão, vazão, tudo, instante a instante. E a gerenciadora de rede ou software estão armazenando isso, estão enxergando. Então você configura um trend log, que você vai armazenar essa informação de tempo em tempo, ou seja, de 10, de 15 minutos, de 1 em 1 minuto. E o software normalmente tem uma funcionalidade, às vezes é um opcional, ele transformar esse trend log numa tabelinha CSV. Tá? Ou um arquivo texto, enfim, ele importa isso, traz para o computador. Isso é fundamental para qualquer sistema de automação que se deseje atuar de forma, vamos dizer assim, eficiente. Se você tem um sistema de automação que é só um liga-desliga, realmente não precisa. Mas se você tem ar-condicionado, você tem uns controles mais elaborados, é interessante ter esses trends configurados para todos os pontos. E aí que a gente entra num ponto muito delicado aqui no Brasil, nas instalações, que para economizar não se vende esses módulos de importação desses trend logs, e às vezes até colocam gerenciadoras com pouca memória que não conseguem armazenar. Então quando você chega, você tem um sistema que liga e desliga, mas você não consegue pegar a informação. Tá? É fundamental. O software também é responsável pela parte de alarmes, né, de comunicação de algum alarme, de algum aviso, um pré-alarme para o operador, né, ou para via e-mail, para os gestores, enfim. E a emissão de relatórios, ele sim também consegue fazer alguns relatórios ali consolidados, desde que você configure e faça aquilo. Né? Às vezes você tem alguns empreendimentos que você precisa de informações mais rápidas ali no dia a dia, e a automação pode fazer isso. Tá? No software ele vai ter então a tela gráfica, que é a interface mais bonita, mais assim, fácil de um novo operador, de um colaborador que não entende aquilo entender. Ele vai ver lá o diagrama, o fluxograma, vai ver tudo funcionando. E alguns softwares também oferecem a opção de um dashboard. Dashboard nada mais é do que você poder fazer você poder configurar uma tela gráfica da forma que seja boa para você. Por exemplo, quando você acessa o sistema, o que você quer ver? Eu quero ver, sei lá, temperatura externa, temperatura de insuflamento, saída da temperatura da CAG, nível de reservatório. Eu posso montar num dashboard essas informações. Alguns softwares permitem isso, tá? E que é fundamental para você agilizar. Além da operação por tela gráfica, eu gosto muito. Na verdade, quanto mais profundo for o seu conhecimento no sistema de automação, menos você vai operar por tela gráfica. A tela gráfica, normalmente você coloca na tela ali para quando o gestor, quando o cliente aparecer, ele vê, né, tudo bonitinho, girando, aquele desenho 3D às vezes. Mas quem opera mesmo acaba partindo para a operação na árvore do sistema. Então, isso aí é uma foto aí do sistema Johnson, tá? Então, à esquerda aí é a árvore, funciona como o Explorer do Windows. Então, você tem a árvore à esquerda e você vai abrindo ali, vai dando os comandos, ele vai aparecendo na direita e é bem mais fácil, né? Bom, essas são duas imagens aí do que é um trend log. Um trend log é acima aí, é um gráfico de tendência, né? Então ele mostra oscilação aí de comportamento aí de um determinado sensor, ou vários sensores, ele pode sobrepor vários sensores. A tela de baixo é um exemplo de um alarme, né? Um pop-up de alarme de sistema, então ele fica ali vermelho, e aí você pode ter a opção de reconhecer aquele alarme, de apagar aquele alarme, mas cuidado aí, porque tudo que você faz, o seu login está sendo registrado, tá? E
uma tela gráfica. Essa é uma tela gráfica de um fan coil. Você pode ver aí que ele tem um fan coil com tomada de ar externo, com damper, com reaquecimento até. É só um exemplo, tá? Essa tela aí eu peguei da internet. É só para um exemplo aí do que seria. Nessa tela gráfica você pode já colocar embaixo aí, vocês podem ver um gráfico de tendência em tempo real, né? Então você abre ali a tela, ele já mostra todas as informações e já mostra o gráfico, né? Então às vezes para um cliente é importante, para um gestor que vê a distância ali em alguma sala importante, e essa informação é relevante. Isso aí é um dashboard, né? Um exemplo de um dashboard de um software específico, tá? Que você pode colocar aí as temperaturas, você pode puxar coisas da rede, de energia, de hora, de circuito de iluminação. Algumas gerenciadoras de rede, além de ser do tipo web server, elas também podem ser do tipo web service, que significa que elas podem pegar informações da internet, de um site da internet. Então ela sim pode pegar, por exemplo, a previsão do tempo de um site da internet. Você vai lá, marca lá a região que você quer, ela puxa e traz para um dashboard desse aí. Tá certo? Bom, pessoal, esses aqui então foram os 4 pilares do sistema de automação predial. Esse vídeo foi um pouco mais longo, foi um formato meio de vídeo aula. Mas só que, não sei se vocês perceberam, mas tem muita coisa que a gente pode explorar ainda nesse sistema de automação predial, nesses 4 pilares. Esse foi só uma pincelada aí para ajudar você a se reposicionar. Então, por favor, se você gostou, escreve aqui embaixo. Se você não gostou, se você sentiu falta de alguma informação, coloca aqui para mim. Eu estou aqui para ajudar você nesse processo e também trazer mais informações que sejam relevantes para você e para sua carreira, tá certo? Um abraço e até a